Ether da massa, então, tem a capacidade de ultrapassar o Bitcoin pelo seguinte: se a gente pegar o gráfico BTC, Ether barra BTC, percebam como o Ethereum vem ganhando valor perante ao Bitcoin. E por ter, fundamentalmente falando, mais utilidade que o Bitcoin, não é utilizado apenas como uma moeda para... Ah, eu esqueci de uma coisa importante ainda de concluir no Ethereum da massa aqui. Ele viu... Desculpa aí. Ether da massa. Ether USD. Uma coisa muito legal que dá para fazer é você ver o gráfico, os indicadores aqui, por exemplo, o RSI. Então, a região 50 do RSI é a região onde tende a se segurar para manter a tendência de baixa. Então, quando nós estamos em tendência de alta, nós queremos RSI acima do RSI, volta para a região 50, volta para cima, volta para 50, volta para cima. Tendência de alta, certo? Quando nós estamos em tendência de baixo, nós queremos ver RSI abaixo do... Vem na sobrevenda, volta para 50, vem na sobrevenda, volta para 50, sobrevenda, volta para 50, sobrevenda. Beleza? Então, a gente está voltando também para a região 50, mas também tem mais uns detalhes importantes aqui, que eu vou tirar aqui, deixa eu arrancar fora aqui, bota o MACD aqui. E aí, uma coisa que é muito importante, que não pode passar batido de jeito nenhum. Aqui, ó, no gráfico, por exemplo, diário, o Ethereum ele quer fazer fundo para entrada de alta, certo? Aqui, ó, fundo para entrada de alta. É isso que ele está tentando fazer no gráfico diário. Ok? Só que tem um detalhe importante. Qual é o contexto? O contexto é gráfico semanal. Dá uma olhada no semanal. Barra de reversão, tentativa de confirmação da barra de reversão. O que precisa fazer para voltar a subir? Ele precisa romper o RSI da semana anterior. O RSI não, perdão. A Fibonacci da semana anterior. Principal resistência hoje do Ethereum seria 2.921. Então, se ele fechar a semana acima de 2.921, nós temos chance de ter reversão na semana que vem. Ok? Se ele fechar aqui em cima, ó, acima disso aqui, ó, acima desse preço aqui nessa semana, na outra semana provavelmente nós teríamos uma reversão mais forte, o preço poderia parar lá em 3.500. Olhando do jeito que está, ainda estamos na zona de perigo de reversão. Então, nessa situação, ainda não passou a região de interesse de Fibonacci. E no MACD, ainda no semanal, ele está em tendência de baixa, tá? Então, no semanal ainda estamos em baixa. No mensal é o que me preocupa mais. No mensal, nós estamos com enfraquecimento mensal da tendência de alta, e aí pode aparecer uma barra vermelha no mês de março, uma barra vermelha. Logicamente, falta, uma caralhada de dias aí, falta 25 dias para acabar o mês, mas nós estamos com as duas médias querendo fazer o cruzamento para baixo no MACD, então altíssimo risco de iniciar o bear market aqui no caso do Ethereum, tá? Estamos em um topo no Ethereum no mensal, esse é o problema principal. E também nós temos a Fibonacci, que é RSI, eu estou confundindo os nomes aqui. Nós estamos com uma... Deixa eu só tirar aqui as médias. Nós estamos com uma Fibo... Deixa eu só deixar a 55 aqui, que é 55... não precisa. Nós estamos com uma Fibonacci aqui, ó, que para esse mês a gente precisaria romper essa Fibonacci para o preço voltar a subir a partir de março, tá? Então, na situação que se encontra... Peraí... A situação que se encontra, nós precisamos terminar o mês acima de $3.200, aqui, ó, $3.100, aqui, ó. $3.100. Isso seria o ideal, finalizar o mês para ter uma possível reversão mensal. Então, nós estamos numa região muito complicada de passar. Muito complicado, porque a região 0,5 de Fibonacci é 2.891, ou famoso 2.900, né? É uma região muito complicada. Por quê? Porque geralmente nesse mês a gente provavelmente vai fazer uma inside bar e no outro mês um movimento direcional. Então, a gente sai de inside bar, a gente sai de outside bar ou barra grande, faz a inside bar,
A inside bar é uma barra de fechamento dentro da área do movimentação do mês anterior, e depois uma outside bar, que seja para cima ou seja para baixo. No meu caso aqui, acreditaria que pelo contexto, para baixo, né? Então, esse mês, por isso que eu falei mês lateral, eu acredito que nós vamos ter uma inside bar sendo formada, uma barra sem grande movimentação, que vai ficar dentro dessa faixa, dessa zona, dessa região aqui. Não acho que vai ter despejo esse mês, acho improvável. Eu acho que ele vai ficar lateral, indefinido, para ter aumento de mercados futuros, open interest, mais entrada de dinheiro para ser liquidado futuramente. E em março vai buscar liquidez. E aí, se eu fosse chutar, o que aconteceria, e logicamente isso aqui seria já quase um trabalho de pai de santo, porque é impossível você prever. Na minha opinião, o mensal ele está com muita cara de fazer inside bar para fazer um movimento outside bar no mês de março, com queda a partir da elevação da taxa de juros, tá? Porque se for uma elevação da taxa de juros maior do que esperado, ela pode ter um baque, um impacto, tanto no S&P 500 quanto em outros mercados. E, na minha opinião, o Ethereum está em topo no gráfico mensal. Então, acho que esse ano vai ser um ano bem complicado, não vejo um ano que vai dar dinheiro, né? Pelo contrário. Então, por isso que acredito que nós estamos construindo uma lateralidade, um contexto de lateralidade em inside bar mensal no gráfico de fevereiro. Eu quase tinha esquecido de falar essa porra aqui, tá? Mas vamos lá. No gráfico do Ethereum barra Bitcoin, então, quando o Bitcoin está perdendo valor, ou quando ele retoma alta, o Ethereum ganha muito mais valor que o Bitcoin, mostrando interesse comprador de Ethereum. Então, as pessoas, e isso me chama muita atenção quando eu gravei o podcast com o Suicide Squad Traders, que o Garuf falou que ele tem muito mais interesse em Ethereum. Eu ouvi falar várias pessoas especialistas no mercado financeiro que estão entrando no mercado cripto agora, comentando exatamente a mesma coisa. As pessoas têm mais interesse em ter Ethereum agora do que Bitcoin, por exemplo, porque todo mundo avalia e acredita que o Ethereum ele tem a capacidade de absorver liquidez do mercado e poder, assim como o protocolo ICP, TCP/IP da internet, onde todas as empresas, as mega empresas funcionam em cima, rodam em cima e dependem acima desse protocolo, de utilizar esse protocolo para a empresa vender, para a empresa fazer dinheiro. No caso do Ethereum, nós também temos vários projetos que dependem da camada principal do Ethereum para sobreviver, para fazer a coisa acontecer e para ter uma contínua entrada de pessoas. Então, a rede do Ethereum continua sendo desenvolvida. As empresas ligadas à rede Ethereum continuam sendo desenvolvidas. E por isso que eu acredito que esse é um ecossistema completamente diferente. Na minha opinião, hoje, criptomoedas você ter Bitcoin e ter Ethereum, né? E o resto está correndo por fora e precisa se provar muito ainda para o que veio. Inclusive, a nossa querida Ada Cardano. Inclusive, a nossa querida Ada Cardano, que está em tendência de baixa forte ainda, né? Então, sim, olhando o jeito que está o mercado e da forma como está andando o mercado, ainda acredito que a Ada vai derreter até os 30 centavos, mas isso não é do dia para a noite, não é da noite para o dia. Ela pode simplesmente sair dessa lateralidade, vir a subir, testar a resistência de 1,20 e voltar a cair. Então, estando em tendência de baixo, os movimentos não acontecem do dia para o outro. Não é porque eu fiz um vídeo no YouTube na terça-feira falando, eu acredito que a Cardano vai cair, que ela vai cair agora, amanhã, ela vai começar a cair agora. Não, porque depende de várias coisas, de vários fatores no mercado. O mercado, o mercado é o senhor da razão nessa situação, tá? O mercado é o senhor da razão. O maior erro da pessoa que não tem experiência, como aquele cabeçulinha ali que ficou me responsabilizando pelas cagadas que ele está fazendo, é ele entender que ele entrou num arame farpado, ele está dentro de um padrão de lateralidade. Provavelmente ele nem sabe o que é isso. Tá? Porque para tu perder dinheiro dentro de um padrão de lateralidade curto, é porque se alavancou demais. E se alavancando demais, qualquer movimento de 2% vai fazer com que ele tenha um prejuízo de 20% ou 30%. Por isso que eu reitero que a aula de short ela tem que ser ensinada com altíssima responsabilidade e de uma forma em que a pessoa entenda que quando ela se alavanca, qualquer variação de 1%, se você está em 10x, vai ser 10%
de movimentação no seu patrimônio. Beleza? E aí, se você entra numa situação em que você entra num arame farpado, em sorte que você não sabe se vai ser perdido ou não, o mundo não sabe. Se a gente soubesse, todo mundo ia ficar bilionário. Simples assim. Você tem que tomar as decisões assumindo o risco, e se você assumir o risco, aguenta a tora. Se você assumiu a bosta do risco, aguenta a tora. Não vem aqui responsabilizar ninguém pelas merdas que você faz sem você ter conhecimento. Você quer a ganância, quer resultado, quer responsabilizar alguém pelo resultado. Então, beleza. Se você tiver um lucro violento, eu vou deixar minha carteira aqui na descrição, você vai dividir o lucro comigo, meio a meio por cento. Agora, se você tomar no cu, aí eu também pago metade, beleza? Não, não vai acontecer, né? Só que as pessoas insistem em terceirizar a responsabilidade das decisões delas. Elas querem o ônus, o bônus, mas o ônus ninguém quer. O ônus ninguém quer. Brasileiro brasileiro olha, tem uns aí que são uns retardados completos, que nem esse cara ali. Retardado mental, completo. Tá? Completo, com boca aberta. Vamos lá. Então o negócio é o seguinte, ó. Essa barrinha aqui de exaustão, na minha opinião, pode ser uma barrinha de exaustão. Preço chegou na região de interesse de vendedor, então tomar muito cuidado para comprar nesse tipo de barra aqui. Esse é um tipo de barra que eu não entro nem fudendo. Eu entraria numa barra dessa depois dela subir 3.200, passar aquela FIBO mensal que a gente falou, se manter acima de 2.900 no diário e voltar a subir. Aí, nessa barrinha verdinha aqui, ó, que aparecesse aqui, aí sim eu ficaria bullish. Tá? Depois de fazer todo esse movimento aqui, ó. Então eu entraria só nessa situação aqui, ó. Por enquanto não entraria nem fudendo, porque isso aqui é uma barra que pode ser uma barra de bull trap. Para o mercado não custa nada chegar, fechar o diário hoje assim, bonitão, e no outro dia já fazer o bull trap, fechar um diário assim, ó. Tá? Não custa nada para o mercado fazer isso. Então tomar muito cuidado com esse tipo de movimento, porque nós estamos em acumulação lateral. Nós não estamos em tendência de alta ainda, tá? Não estamos em tendência de alta ainda. Não retomou a tendência de alta. Deixa eu ver o diário aqui. Ó, no caso do Super Trend, tá? Só voltaria a tendência de alta se a gente romper os 3.100 e se mantiver acima dela. Não adianta vir aqui, ó, dar um falso sinal de alta e depois o mercado continuar atorando. Não adianta, tem que ser em contexto correto aí de visualização, porque a gente está no preço médio aqui. Estamos em região de preço médio. O USD é a mesma coisa. Deixa eu ver aqui. Eu queria dar uma olhada no gráfico aqui do MVRV. Ah, tá. Primeiro, ainda tem muita gente em lucro no Ethereum, tá? Depois dessa pernada. Então, na minha opinião, nós temos uma divergência bearish no gráfico da Glassnode aqui nos dados on-chain, na não realização de lucro ainda. Então, tem muito lucro para ser realizado. Isso me indica que a gente pode ter mais queda pela frente, depois que o mercado começar a subir. Qualquer pontada de alta vai ser realização de lucro. Essa é a minha preocupação. Vai lá para o 3.100, ou $2.000, ou $2.900, ou $3.000, várias desses investidores podem realizar lucro na tua cabeça. Tá? Então, por isso que você tem que entender qual ponto que você está. MVRV. Vou pegar o Z-Score aqui, que ele já pode dar, ó. Então, a gente está bem próximo de uma banda verde. A banda verde é a região de acumulação boa para compra de Ethereum. No caso, na situação aqui desse MVRV, seria a faixa onde tem uma boa relação risco-retorno para a compra. Então, estamos bem próximos. Então, eu chutaria que $1.800 seria uma boa zona de compra de Ethereum. $1.800 acho que é uma região boa de interesse de compra. E abaixo de $1.800, somente $1.000. Então, que na minha opinião poderia ser uma boa região de compra de Ethereum, tá?
2.800 eu ainda acho que ele está muito caro ainda. Eu acho que teve pouca realização de lucro e eu espero que o Ethereum pode cair mais. Eu acho que o 2.800 o Ethereum ainda está um pouquinho caro, pelo menos no contexto que a gente está visualizando, né? E quando chegar na zona verde, então seria a zona ideal e a oportunidade, digamos, de ouro para comprar Ethereum a determinada faixa de preço, certo? Então nós temos basicamente essa situação aí do Bitcoin e do Ethereum. Vamos lá. Então estamos quase, ok? E esse quase, na minha opinião, é a confirmação desse fundo duplo que a gente pode formar, ou seja, em 2.000 ou em $1.800, na minha opinião. Esse seria o principal região de compra, na minha opinião, de Ethereum seria exatamente nesse suporte aqui embaixo. Tá? Por quê? Porque no mínimo ele voltaria para o preço de equilíbrio de 3.200, que seria a região anterior. Então, chegando nessa região, ele entra no MVRV verde e aí depois, possivelmente, ele volta para 3.200 mais para frente, que daria uma oportunidade de talvez até fazer quase 100% de lucro em tendência de baixa.